Bem-vindo à atualização da guerra. Hoje vamos contar uma história que, à primeira vista, parece mostrar o domínio russo. Mas será que é mesmo assim? Olhe para o mapa. Na semana de 4 a 11 de novembro de 2025, a Rússia capturou 59 milhas quadradas do território ucraniano. O maior avanço semanal dos últimos tempos. Parece que eles estão vencendo, né? Agora vamos olhar para o preço disso. Na manhã de 13 de novembro de 2025, as perdas militares totais da Rússia chegaram a aproximadamente 1.155.360 pessoas. Só nas últimas 24 horas, mais 1.180 vidas. Imagina isso! Todo santo dia, uma cidadezinha inteira desaparece. Todo dia. Lembre-se de Avdiivka. Antes da guerra, uma cidade ucraniana comum com 31 mil habitantes. 29 quilômetros quadrados. Como Saratoga Springs, em Nova York, aquele tipo de lugar que a maioria dos russos nem saberia apontar no mapa. A Rússia perdeu aproximadamente entre 40 mil e 50 mil soldados, entre mortos e gravemente feridos, apenas para capturar esta pequena cidade. Pense nisso. Entre 3 e 4 soldados russos morreram ao tentar expulsar um ucraniano das ruínas de sua própria casa. Bakhmut era ainda pior. Entre 70 mil e 100 mil baixas russas para uma cidade que agora não passa de escombros. E Pokrovsk. Mais de um ano de agressões constantes. Aproximadamente 100 mil soldados russos mortos e gravemente feridos só nessa direção. Deixe isso assentar na sua cabeça. 3 cidades. Mais de 200 mil vidas russas. Pra quê? Ruínas e vitórias pírricas que Putin pode mostrar na TV estatal. Isso é só em 3 lugares. 3. Dezenas de outros povoados viraram cemitérios das ambições russas. Mas a propaganda funciona bem. O noticiário mostra bandeiras sobre ruínas, fala em libertação, promete vitória. Só resta uma pergunta sem resposta. Qual o preço dessa vitória? É aqui que a verdadeira história começa. Lembra como em 2022 diziam que seriam 3 dias até Kiev? A gente quase esqueceu disso, porque agora já é novembro de 2025. A Rússia controla 19% do território da Ucrânia, uma área mais ou menos do tamanho do estado americano de Ohio. Para comparar, Adolf Hitler conquistou a maior parte da Europa em 4 anos, começando em 1939. Putin, em quase 4 anos, não conseguiu conquistar nem 1/5 da Ucrânia. O segundo exército do Noodle, mais parecido com o mito do segundo exército do mundo. Vamos falar sobre os prazos de Putin. Em novembro de 2025, as forças russas avançaram uma média de 135 metros por dia em direção a Pokrovsk. 135 metros. Essa é a extensão de um campo de futebol. Por dia. Eles prometeram tomar toda Donetsk até 15 de outubro, adiaram para 2026, mas ele com certeza vai fracassar de novo. Agora, Pokrovsk deveria cair até meados de novembro, mas os russos controlam apenas parte da cidade e os ucranianos continuam resistindo. De 3 dias para talvez o ano que vem. E agora vem o verdadeiro golpe. De acordo com o registro de heranças e processos judiciais, em 2025, o número médio de mortos subiu para cerca de 300 pessoas por dia durante o auge da ofensiva russa. Compara isso com 200 a 250 em 2024. Quanto mais eles avançam, mais morrem. E aqui está a parte mais interessante. Até 7 de novembro de 2025, as mortes confirmadas de 5.943 oficiais russos foram documentadas. Não soldados oficiais. Pessoas com experiência, formação, aqueles que deveriam estar comandando. 12 generais russos foram oficialmente confirmados como mortos. Um exército sem comandantes experientes não é um exército. É uma multidão. Agora entra a parte econômica. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, aquele que deveria ajudar aposentados e hospitais. Os ativos líquidos caíram para aproximadamente 35 a 36 bilhões de dólares em meados de 2025. Isso é metade do nível de 2022. Nesse ritmo, o fundo estará esgotado até 2026. A própria mídia russa escreve sobre isso. Nem eles conseguem esconder o colapso econômico.
E o pior de tudo para o Kremlin, segundo uma investigação jornalística da Radio Free Liberty, em março de 2025, ataques ucranianos ao setor de energia da Rússia causaram pelo menos 60 bilhões de rublos em prejuízos. No início de outubro de 2025, ataques de drones ucranianos derrubaram quase 40% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Um drone de $500 destrói um tanque de 5 milhões de dólares. Isso é o melhor investimento em uma guerra. Agora vem o desfecho, e não é o que o Kremlin esperava. Putin contava com uma vitória rápida. Em vez disso, ele acabou com uma guerra de desgaste. E sabe de uma coisa? Em fevereiro de 2025, o presidente Zelensky anunciou que mais de 46 mil soldados ucranianos haviam sido mortos e 380 mil ficaram feridos. Esses são números terríveis. Cada perda é uma tragédia, mas compare com as perdas russas. Até meados de 2025, entre 200 mil e 220 mil russos haviam morrido na guerra, de acordo com investigações independentes. Mais de 1 milhão de soldados russos foram mortos ou feridos, desde o início da guerra. A Ucrânia está perdendo menos, resistindo por mais tempo e ficando mais forte. Antes da guerra, a Ucrânia ocupava o 22º lugar em poder militar global. Agora está entre os 20 primeiros, com o exército mais forte da Europa na linha de frente. É aqui que a verdadeira mágica começa. A Ucrânia não está apenas resistindo, ela está se integrando à OTAN. Treinamento, padrões, inteligência, coordenação. A ajuda ocidental não é caridade, é um investimento na paz global. Pense dessa forma. Cada dólar gasto em HIMARS para a Ucrânia é um dólar que não precisará ser gasto defendendo a Polônia, os Bálticos ou qualquer outro lugar onde o próximo ditador colocar os olhos. Perder a Ucrânia significa dizer a todo autocrata: vá em frente, tente, o mundo não vai te impedir. E agora, a parte mais importante. As vítimas civis na Ucrânia aumentaram 27% em comparação ao ano passado. A Rússia ataca hospitais, escolas, infraestrutura de energia. No total, desde o início da invasão em grande escala, em 2022, foram 53.006 vítimas civis, incluindo 14.534 mortos. Isso não é guerra. Isso é terrorismo em escala industrial. Mas a história mostra que o terror não derrota um povo. Pergunte ao Hitler. Pergunte a qualquer um que tentou quebrar a vontade de ser livre. O Primax. Putin não pode vencer essa guerra. Ele só pode prolongar a agonia. A cada dia, o exército dele enfraquece. A economia está rachando. Os aliados, Coreia do Norte e Irã, não estão salvando ele, só adiando o inevitável. A Rússia perdeu tantos soldados em 3 anos na Ucrânia quanto perdeu em todas as guerras somadas, desde a Segunda Guerra Mundial até 2022. Pensa nesse número. Todas as guerras em 77 anos. Afeganistão, Chechênia, Geórgia. Não chegou nem perto do derramamento de sangue que está acontecendo agora. A Ucrânia vence pela perseverança. A Rússia perde por exaustão. O nevoeiro sobre Pokrovsk está a dissipar-se e, quando isso acontecer, os drones voltarão ao trabalho. A guerra continua. Mas quem está realmente ganhando? Aqueles que estão em sua própria terra. Aquele que defende seu lar. Aquele que não desiste mesmo quando as probabilidades parecem impossíveis. A Ucrânia não está apenas sobrevivendo. A Ucrânia está provando que a democracia é mais forte do que a tirania. E a verdade é mais forte do que a propaganda. E um povo lutando pela liberdade não pode ser quebrado. A Rússia pode até conquistar algumas cidades, mas a Ucrânia já venceu algo muito mais importante. A batalha pelo futuro. E essa batalha está só começando. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Juntos, seguimos firmes até o fim.